Todo mundo sabe que a primavera e verão são meses bastante críticos para as plantas pela quantidade de pragas e doenças que podem surgir. Isso acontece por causa do clima que é cálido e chuvoso, e se suas plantas não estão fortes e saudáveis, pode saber que as pragas e doenças vão atacá-las sem dó, destruindo todo o seu esforço. Portanto, agora é a hora de fazer algumas coisas básicas com suas plantas para ficarem mais resistentes e evitar que todo esse desastre aconteça. Como todo mundo sabe, é melhor prevenir do que remediar. Adicionar adubo na terra. Pode ser esterco, compostagem ou humus de minhoca. O único problema aqui é que você deve saber a quantidade certa a colocar, porque um excesso de adubo, mesmo sendo orgânico, também pode trazer problemas de excesso de nutrientes, e isso pode atrair os pulgões. Para você saber a quantidade de adubo que deve colocar na sua terra, vou deixar um link abaixo nos comentários com todos os detalhes. Várias doenças comuns nas plantas são causadas pelos fungos, e os fungos aparecem porque existe muita umidade no ambiente. Para evitar esse excesso de umidade, você deve deixar que o ar circule entre as plantas. E para fazer isso, é somente deixar um espaço adequado entre elas na hora de plantar. Por exemplo, o tomate que tem muita possibilidade de ter fungos, você deve dar um espaçamento de 30 centímetros no mínimo a 50 centímetros de planta para planta. Às vezes, dependendo da variedade do tomateiro, até 1 metro deve deixar de espaço. Se não fizer isso, o tomateiro, quando crescer, vai ficar muito amontoado um sobre o outro e vai impedir que o ar circule entre as ramas, e isso vai propiciar o aparecimento dos fungos. É muito importante que as regas sejam de uma maneira moderada, mas que sejam frequentes. Planta encharcada pode causar muitas doenças e inclusive o apodrecimento das raízes. Não adianta nada escolher plantas que não estejam adaptadas à sua região e ao seu clima que você vive, se não der as mínimas condições necessárias de sobrevivência. Igual que colocar um urso polar na Bahia. O pobre não vai aguentar o calor e vai sofrer muito ficando debilitado e doente. Assim acontece com as plantas também. Por isso, escolha as variedades apropriadas para a sua região e semeie na época ótima para ocorrer uma boa germinação e assim terá plantas fortes e saudáveis. Joaninhas, percevejos, aranhas e libélulas são extremamente benéficos para a sua horta ou jardim. Manter o nível desses bichinhos na horta é fundamental. Por exemplo, uma simples aranha é capaz de devorar uma média de 2.000 insetos em seus 18 meses de vida. Vigiar a presença de formigas, pois são elas que mantêm as colônias de pulgões. E pulgões na sua horta é um verdadeiro pesadelo. Além do mais, as cortadeiras podem devorar sua horta em uma noite. Cultivar ou plantar algumas espécies umas juntas da outra pode ter um efeito bem beneficioso para ambas. Algumas plantas têm raízes, folhas ou caules que exalam substâncias que afugentam insetos prejudiciais para a sua horta. Por exemplo, o manjericão é o repelente de insetos em geral. É mais comum para repelir pulgões e espantar os mosquitos das casas. A caputinha, ou flor de chagas, protege contra mosca branca e pulgões. A calêndula controla a incidência de nematóides e mosca branca se for intercalada com hortelã. Também repele vários outros insetos. O alho associado a roseiras, framboesas, alfaces ou tomate atua como repelente e fungicida, além de prevenir o oídio das roseiras. Alecrim e sálvia plantadas perto de repolhos e cenouras repelem especialmente a mosca da cenoura. Os cravos repelem os nematóides e o cheiro dele espanta os pulgões para longe. O tanaceto repele moscas, formigas e traças. Hortelã repele formigas, borboleta branca do repolho e roedores. Hortelã-pimenta repele os pulgões. O isopo atua efetivamente afastando largatas, pulgões e caracóis. A lavanda, suas flores afugentam a traça do armário e a planta possui uma seiva que atrai insetos benéficos como o bicho da fortuna, também conhecido como bicho lixeiro.
Com essas dicas você ajuda e muito suas plantas, deixando longe de pragas e livre das doenças que podem surgir agora com o início da primavera e verão. Lembrando sempre que prevenir é muito melhor que remediar.